Olá, gente. Eu sou o Vinícius. Bom dia, professor. A gente vai fazer a apresentação nossa. O grupo é composto por Maria Luísa, Pedro Henrique, Reinaldo, Vinícius, que sou eu, e o Ian. Então vamos lá. O nosso artigo é sobre efeitos da espessura da fundição nas características da solidificação e parâmetros microestruturais de liga ALSI, que é alumínio e silício, quase eutética, produzido por um processo de fundição por ablação. O objetivo do nosso processo é avaliar o processo de fundição por ablação em diferentes espessuras de padrão inclinado de uma liga ALSI, alumínio e silício, buscando o quanto a espessura da peça ela pode afetar a microestrutura do material. O que isso quer dizer? Vou mostrar uma foto melhor para vocês. Aqui ó, na foto, ó, ele quer avaliar esse processo, onde cada medida aqui, ó, ele quer ver se cada ponto desse aqui interfere na microestrutura do material de acordo com que ele vai aumentando. E o processo por ablação, o que, que é? É um processo que usa moldes de areia, que tem como característica a alta taxa de resfriamento. O processo de fundição utilizado nesse experimento é o processo de fundição em areia em si, que basicamente consiste em estar utilizando um molde de areia e estar despejando já a liga líquida, que vai obter o formato da peça final, próximo do que é o final, através do uso desse molde. E o diferencial do experimento é a fundição por ablação, que é muito próximo da fundição de areia, que é utilizando o molde de areia, mas com o diferencial que a gente vai estar utilizando o fluxo de água, que no caso do experimento a gente vai ter um tempo de fluxo de 100 segundos e 150 segundos. O objetivo desses experimentos, de fazer um comparativo entre esses três casos, é avaliar a análise térmica, o tempo de resfriamento e avaliação microestrutural, uma vez que por ablação se espera que tenha uma taxa de resfriamento melhor comparada à ablação tradicional por areia, e o estudo procura avaliar também as características que são esperadas em um processo de fundição em areia, que é o aumento das propriedades mecânicas de fundição e diminui também as falhas de estrutura, de questão aqui da liga. Falando um pouco sobre a liga em questão é uma liga alumínio e silício, que é muito utilizada na indústria metalmecânica, composta por 88% de alumínio, 10% de silício e outros 2% de outros compostos que são constituídos na liga. Ela tem uma temperatura derretida, que é a temperatura que sai da fornalha em questão, de 750 graus, e tem uma temperatura de vazado, que é despejado no molde de 720 graus Celsius, comparado aos 660, 680, que é a temperatura de fusão do alumínio em seu estado puro. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre como a taxa de resfriamento foi obtida. Eles utilizaram termopares do tipo K para capturar a temperatura, e aí eles fizeram a curva de temperatura por tempo. E foi observado que com o aumento da taxa de resfriamento, ocorreu uma diminuição da SDAS e uma diminuição na porosidade por contração. Bom, agora a gente falar um pouquinho aqui sobre como a solidificação foi estudada. Eles fizeram testes com pulverização de água e, e mediram a duração da pulverização e espessura da peça. E foi feita também uma análise metalográfica e, e foi observado que com o jato de água a morfologia ficava mais fina e mais resistente, consequentemente. Então, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Ian e eu vou falar aqui um pouco sobre os resultados obtidos no artigo, né? A gente teve que a fundição por ablação não alterou significativamente a temperatura de nucleação do alumínio, nem a temperatura final de solidificação e nem a temperatura eutética na análise térmica.
Em contrapartida, nós tivemos que a aplicação de spray de água na peça encurtou o tempo de solidificação e aumentou a taxa de resfriamento em comparação à fundição em areia convencional. Também tivemos que a pulverização de água mais rápida na moldagem por ablação não alterou significativamente a taxa de resfriamento e nem o espaçamento dendrítico secundário. E de acordo com as imagens de microestruturas e espaçamento dendrítico, ao aumentar a espessura da peça fundida acima de 70 milímetros, o efeito da ablação ele é suavizado. Por isso, em espessuras de até 70 milímetros, o processo de ablação se mostrou adequado. Agora, em espessuras acima dessa medida de 70 milímetros, é necessário montar um sistema de pulverização adequado para poder cobrir todas as superfícies de fundição. Olá, vim falar sobre a conclusão do nosso grupo sobre o trabalho apresentado. Primeiramente, gostaria de ressaltar a importância de nós termos feito esse trabalho e adquirirmos um conhecimento sobre esse novo método de fundição, que é a fundição por ablação. Digo novo porque era algo que nós não conhecíamos antes de fazer o trabalho, então foi de extrema importância nós lermos e entendermos sobre esse método e entender as diferenças, do método convencional de areia e o método com jato de água, que no caso é o método de fundição por ablação. Outra observação foi a diferença de espessuras na peça fundida e o que isso influencia na escolha desse processo de fundição, se é viável ou não escolher o método de fundição por ablação na espessura da peça que a gente for fundir. No caso do artigo, vimos que até 70 mm de espessura esse método é recomendado, porém acima disso devemos criar um sistema diferenciado para cobrir todas as superfícies e conseguir resfriar uniformemente esta peça. Mais uma observação foi como a taxa de resfriamento influencia na microestrutura da liga. Primeiramente, foi utilizado um jato de água durante 100 segundos e depois foi utilizado um jato de água de 150 segundos. Não mudou significativamente a taxa de resfriamento, mas podemos observar uma pequena diferença entre as duas amostras, que foi obtido um silício eutético de tamanho em torno de 1 milímetro. Portanto, eu gostaria de ressaltar a diferença não entre essas duas amostras, mas sim a diferença na microestrutura no método por ablação e no método convencional de areia. Então, a gente vê que tem bastante diferença no método convencional para o método escolhido no artigo, que é o método por ablação. Enfim, eu gostaria de ressaltar a importância desse trabalho em grupo, que eu acho que foi de bom proveito para nós. Nós trabalhamos em conjunto o tempo todo, ajudando um ao outro a entender o artigo, tanto na linguagem, porque a gente pegou um artigo em inglês, mas também a entender sobre o tema mesmo do artigo, porque era uma coisa diferente para todos nós, e em conjunto a gente foi conseguindo entender, pesquisar sobre, e eu acho que foi muito legal, assim, essa nossa dinâmica. Acho que esse tipo de trabalho é muito legal, porque sozinho acho que a gente não conseguiria ter uma dinâmica tão legal. E estudar, eu acho que em conjunto é bem mais fácil, porque a gente junta conhecimento de várias pessoas e no fim todo mundo consegue estudar e ter uma troca legal, assim, de conhecimento. Enfim, muito obrigada, queria agradecer a atenção e até a próxima.